vida de um líder que não tem as tarefas de rotina estabilizadas, padronizadas, é a vida de um líder que está sempre sendo chamado pela sua equipe para resolver os pequenos pepinos, os pequenos embrólios que acontecem no dia a dia. Uma equipe que não consegue resolver isso necessita do líder, seja fora do horário de noite, de madrugada, fins de semana, nas férias, né, que a gente já conversou também aqui em outros vídeos. Evidentemente que isso a longo prazo ele não é sustentável, né? Nenhum líder aguenta isso a longo prazo. Chegamos no ponto mais suculento, no tópico mais suculento do nosso vídeo, que é como é que a gente faz para implantar a padronização das tarefas críticas na nossa área, na nossa fábrica, certo? A gente vai ver aqui então um passo a passo detalhado de como implantar isso. Peguem aí papel, caneta, peguem o computador, ordenem um pouco essas ideias aqui que eu vou contar para vocês. Então, passo a passo detalhado começa por, primeiro, listar as tarefas. Quando a gente fala em listar as tarefas, a gente está falando de todos os postos de trabalho que tu tem na tua área ou na tua fábrica. Cada um desses postos, tu lista as tarefas que tem que ser executadas nesse posto, certo? Nesse posto de trabalho. Lembrando, tarefas que têm impacto nas 5 dimensões de resultado, certo? Recordando? Segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega, ok? Então, as tarefas de rotina de cada um dos postos tem que listar elas, certo? Tem que tomar um cuidado aqui nesse listado de tarefas dos postos de trabalho, para a gente não ter a gente pode cair em 2 armadilhas, né? De criar tarefas ou listar tarefas de uma forma muito macro. Por exemplo, eu pego um posto de trabalho numa linha de montagem, onde eu tenho que colocar uma bucha, um pinhão e não sei mais o que, certo? E aí eu pego esse posto de trabalho aqui e digo assim, ó, operar a etapa 3, o posto 3. Operar o posto 3 não é uma tarefa, né? Fazer a manutenção do posto 3, fazer o controle de qualidade do posto 3. Não, isso é muito macro, né? Demasiado macro, né? Não sei se demasiado em português está bem dito, mas enfim, fica anedótico aí. E também temos que ter cuidado para não ser muito micro, né? Então, nesse mesmo exemplo, não é pegue o parafusinho e agora introduza no buraquinho número 1014, agora pega a chave de fenda ou pega a chave Allen 8 e aperta o parafusinho. Isso é muito micro, não é uma tarefa, isso já é um passo dentro de uma tarefa, quizás, né? Talvez. Então a gente tem que balancear para não ser muito macro nem muito micro. Aí depende do olho de cada um de vocês. Uma tarefa ela tem que ter uma dimensão suficiente para ser separada em passos, né? E esses passos já ser essa parte mais operacional do detalhe. O conjunto de passos define uma tarefa, certo? Vocês têm que ter o olho aí para calibrar, para conseguir encontrar qual é o tamanho certo das tarefas que vocês vão definir em cada um dos postos de trabalho da fábrica ou da área de vocês, certo? Então, primeira etapa do passo a passo detalhado de como implantar a padronização das tarefas críticas na área ou fábrica de vocês. Primeiro passo, lista as tarefas. Segundo passo, identifica as tarefas críticas. Como é que faz a identificação das tarefas críticas? Tem ferramentas que a gente pode usar. Eu recomendo uma que eu usava, uma ferramenta muito básica, que vocês podem criar facilmente. É uma matriz que eu chamo de matriz 139. A matriz 139 tu lista no eixo Y, tu lista cada uma das tarefas e no eixo X tu vai colocar 5 dimensões de resultados, né? Segurança, eficiência, qualidade, custo e prazo de entrega. E em cada uma das tarefas tu vai dar uma pontuação para cada uma das dimensões, qual é o impacto que essa tarefa tem nessas 5 dimensões, em cada uma delas, de resultado, certo? Quanto impacta essa tarefa em segurança, quanto impacta essa tarefa em eficiência, quanto impacta essa tarefa em qualidade, quanto impacta em custo, quanto impacta em prazo de entrega, certo? Então, esse listado de tarefas vai estar classificado por aqui. E depois, e aí como é que tu classifica? 1, 3 e 9. Pouco impacto 1, médio impacto 3 e alto impacto 9, né? Para deixar bem forte o alto impacto, né? Bem marcado o alto impacto, por isso que a gente bota 1, 3 e 9, ok? Vocês podem criar outros critérios que vocês quiserem também, certo?
Esse é um que eu estou dando como exemplo. Depois tu multiplica os resultados de cada uma das dimensões e tu vai ter o resultado final de cada uma das tarefas. E esse é o resultado de criticidade. Aí tu vai ter lá, essa tarefa aqui é uma criticidade de 68, essa aqui é uma, 67, essa aqui é uma criticidade de 14, essa aqui é uma criticidade X, né? E tu vai aí organizar as tuas tarefas desse posto de trabalho da mais crítica para menos crítica e vai começar a estandarizar as mais críticas, né? Sempre aqui também pensar no seguinte: eu vou ter, digamos que eu tenho 10 tarefas em um posto de trabalho, eu classifiquei elas da mais crítica para menos crítica, e quais são as que eu tenho que executar primeiro? É 5, é 7, começando pela mais crítica, evidentemente, mas eu tenho que executar a padronização de 5, 7, quantas? O critério que eu recomendo é usar o critério do Pareto. Então tu vai pegar as 20% das tarefas de maior criticidade que provavelmente respondam por 80% dos resultados. Provavelmente tem um impacto em 80% dos resultados. Ok? Eu estou como recomendação usar o Pareto. Então, tu vai pegar o 20% das tarefas mais críticas. Se tu tem 10 tarefas de SAS, tu vai pegar as 2 primeiras e vai padronizar essas 2 primeiras, começando pela mais crítica e depois passando para a seguinte. Certo? Tudo isso é recomendação. Beleza, então a gente listou as tarefas, a gente identificou as tarefas críticas, agora a gente vai pegar e vai detalhar. Começando pela mais crítica, a gente detalha o passo a passo atual dessa tarefa. Se a gente dimensionou bem a tarefa, ela tem um passo a passo, né, na execução. Então, pega a buchinha aqui, coloca e aperta com não sei o que, aí bota esse parafuso, aperta um pouco, depois vai com o torquímetro, não sei qual, certo? Beleza, tem um passo a passo, identifica esse passo a passo atual. Pode usar ferramentas do tipo 5W1H, né? Se vocês estão habituados a usar um 5W1H, eu vou deixar aqui também um exemplo muito simples da matriz 139 que eu falei antes, e também vou botar aqui um 5W1H para quem não está habituado, que é o que, quem, quando, como, onde e porquê, né? 5W1H. Então tu pode usar o 5W1H para definir o passo a passo atual, né? Como é que a gente faz isso agora? Tal. Define também, importante, define nesse passo a passo, deixa um espaço no final do 5W1H, deixa um espaço lá para quais são os recursos envolvidos, recursos humanos envolvidos e recursos materiais envolvidos, certo? Lista tudo isso que é o atual. Muito, muito importante nessa etapa de detalhamento, ou seja, a criação do passo a passo atual, a escritura do passo a passo atual, é muito importante tu usar a tua equipe para definir, para te ajudar a definir isso. Não faça sozinho. Use a sua equipe é a que sabe. Beleza, tem líderes que são muito mais tem muito mais habilidade e conhecimento executor do que outros, tem outros que são mais meramente gestores, né? Os que são executores não se ofendam, não é que vocês não saibam, mas os operadores de vocês são os que estão ali no dia a dia, executando sempre essas tarefas, então contem com eles, tem outros benefícios psicológicos positivos também para isso, né? O envolvimento gera comprometimento, certo? O envolvimento gera comprometimento. Então, utilizem os seus operadores para gerar esse passo a passo, certo? Então, listaram as tarefas, identificaram as tarefas críticas, classificaram as tarefas, identificaram as críticas, começaram a estandarização das críticas, detalhando o passo a passo atual e, por último, vai identificar as oportunidades de mudança desse passo a passo atual, buscando melhora nas 5 dimensões, né? Então tu viu o passo a passo atual de como se executa e tu vai pegar, então, olha, eu estou vendo aqui que isso aqui tem um alto impacto em prazo de entrega, mas o tempo aqui do ciclo total é muito alto, então eu vou ver aqui no meu standard o que é, no meu padrão, o que é que eu posso modificar para reduzir os tempos de fabricação, certo? Estou inventando aqui uma ideia, ok? Nessa definição também de melhora e da criação do novo padrão, do novo passo a passo, que tu vai colocar no ciclo de Deming do PDCA, vai testar ele para ver se funciona e se o resultado é estável, né? Então, nessa definição também a dica é usa a equipe. Usa, é fundamental usar a equipe. Porque se tu não usar a equipe, ou melhor, se tu usa a equipe, eles vão se sentir parte da criação desse projeto, parte da criação desse novo padrão. E quando tu te sente parte da criação desse novo padrão, acontece algo psicológico, que é, se eu ajudei a criar, ou se eu criei, eu vou fazer mais força para que aquilo funcione, eu vou fazer mais força para que aquilo dê certo. Certo? Então, usa e abusa da tua equipe, por quê? Porque muitas vezes eles vão te dar, inclusive, o trabalho mastigadinho, vai ser muito mais fácil para ti. Ok? Tem que usar, tem que envolver.
certo? A equipe. Isso é o passo a passo detalhado, então, gente, de como a gente constrói os padrões, como a gente faz a execução da padronização das tarefas críticas.